De quem é a culpa pelo atual momento do Clube Atlético Paranaense? Da diretoria? Do treinador? Dos jogadores? Do gramado sintético? Da torcida? Ou outro? Roda aí, Furacão, que a minha resposta para essa pergunta tá no conteúdo a seguir. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre o atual momento do nosso Furacão, nosso Clube Atlético Paranaense, que eu não tenho dúvida alguma que você que está aí do outro lado, que por mais que a gente não se conheça pessoalmente, podem ter certeza que eu levo muito em consideração aquilo que você pensa, que você, torcedor, pensa, que o canal é justamente para isso, para que a gente possa compartilhar ideias, o meu pensamento, ouvir o seu pensamento aqui no chat, você que manda aí no Fala Cap Oficial, no Instagram, no Twitter, TikTok, assim vamos debatendo e torcendo para que o Atlético possa cada vez mais se fortalecer. Só que eu queria fazer, não digo nenhum desabafo, mas colocar a minha opinião aqui em debate, porque eu tô cansado, esgotado, para falar a verdade, já tô de saco na lua da forma que conduzem o clube. E eu tô aqui para falar um pouco sobre isso, tá? Quem puder dar um likezinho, se inscrever, pegar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp, vamos lá que tem mais de 20 mil inscritos aqui no canal, mais de 1,5 milhão de visualizações também no Fala Cap. E claro, gente, meu cupom tá aqui, é só você acessar kto.com, clica no botão registre-se, é simples, coloca os seus dados e quando aparecer cupom promocional é só você colocar KP20, tá aqui escrito para você, CAPPE20, tudo junto, você ganha no ato 20% de bônus, no primeiro depósito vem com a KTO, que é onde a diversão acontece, beleza? E se você se cadastrou com o meu cupom, manda o print no inbox do Fala Cap, que eu vou fazer uma fezinha junto contigo. Junto, a gente troca uma ideia e faz uma fezinha para se divertir e tentar ganhar um cascaio também, né? Gente, vamos lá. Eu tava vendo algumas pessoas, alguns torcedores, alguns repórteres, tecendo alguns comentários depois da derrota do último final de semana para o Juventude mais um em casa. Não é normal o Atlético, do seu tamanho, da sua estrutura, da sua grandeza, com a sua média de público dentro de casa, vim de 4 jogos consecutivos sem vencer. Não é normal. Não é normal, eu nunca vou normalizar isso. E eu tava vendo até o De Lázari aqui, fez um comentário muito interessante. Nem quando foi rebaixado em 2011, nem quando quase caiu, que foi em 2008, e nem quando fez a campanha toda virada para as Copas, o foco eram as Copas, 2021 o Atlético teve uma sequência de 6 jogos em casa sem vencer no Brasileirão. O time consegue se manter no meio da tabela por ser o 4º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Me chama muito a atenção, porque quando há um insucesso, isso aí independentemente do segmento aqui no Brasil, está enraizado na nossa cultura. Quando você tem um insucesso, você tem que procurar o culpado, o responsável, quem errou, tem que tirar a cabeça dele, manda embora, faz isso, faz aquilo. Isso está enraizado, é nossa cultura. Deu insucesso, independentemente se é vida social, vida profissional, quem é o culpado? Vão atrás, é a famosa caça às bruxas. O Atlético em casa pelo Campeonato Brasileiro nesses últimos jogos contra Flamengo, Corinthians, que foram os empates, derrotas para São Paulo, Bahia, Grêmio e Juventude. 6 jogos sem vitória, nos últimos 4 derrotas. Capela, mas espera aí. O Martim Varini, que chegou há pouco, ele está priorizando as Copas. Show de bola. A culpa pode ser uma parte do Varini, como você talvez pense? Pode. Dos jogadores, como você talvez pense? Também. Da diretoria, sem dúvida. Da torcida, do gramado sintético, dos planetas que não estão alinhados? Tudo bem. Do calendário? Cada um pensa o que quiser. O meu pensamento aqui é o seguinte. Vocês acham normal, em pleno ano do centenário, não sei você, mas eu criei uma expectativa assim. Porque quando vazaram aquelas declarações no conselho do clube, do vice-presidente falando que não, teremos um time competitivo, vamos investir, vamos brigar por títulos. Que investimento que foi feito? Qual foi o investimento que foi feito? Ai, Capela, mas gastamos aí 50, 60 milhões de reais nas contratações de Diório, de Benítez, de Léo Godoy, de Gamarra. Vocês acham que um elenco que tem carências claras desde 2022, quando fomos finalistas da Copa Libertadores América, tivemos insucesso em 2023, caindo cedo em Libertadores para Bolívar,
caindo cedo para Flamengo em Copa do Brasil. Não classificamos para a Copa Libertadores nem na sua fase pré. No ano do centenário, o Atlético joga Sul-Americana porque não conseguiu ser competente para jogar Libertadores nem na sua fase pré. A diretoria vai, traz um treinador com um perfil totalmente oposto ao elenco, Juan Carlos Osório. Aí depois vai pro Cuca, aí coloca o tampão Juca Antonello e depois vai atrás de um técnico de 32 anos, na época, agora 33, o Martim Varini, com pouca experiência, bem verdade, mas que está tentando minimamente organizar essa equipe, trazer um padrão e uma identidade. O cara não teve a possibilidade na janela de transferências para escolher uma contratação, um jogador do seu estilo, um único. E a diretoria do Atlético já sabia que quando o Fernandinho joga o time a 1 e quando não joga, o Atlético praticamente derrete. Futebol não existe. Quando o Fernandinho não joga, o futebol do Atlético é um futebol medonho. O que era mais do que a metade do time. Mais do que a metade. E vou além. Me parece até que no clube ele acumula funções. Ele não é só um jogador. Ele é um psicólogo, ele é um cara que faz transição da base com o profissional, é o cara que tem voz com diretoria. É o que me parece. E me parece até mesmo que o próprio Fernandinho, ele tem mais decisões, mais autonomia para trabalhar do que dirigentes que passaram pelo Atlético, que tiveram um trabalho insípido, inodoro e incolor, muito porque hoje quem comanda o clube está acima do bem e do mal. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui, torcedores, atenção, eu poderia pegar o microfone aqui, falando do Atlético, e ficar babando, ô presidente Petralha, se não fosse o senhor, gratidão, ela é eterna. Só que gratidão não é sentença. Não é porque o presidente Petralha transformou, sem dúvida alguma, e repaginou, indiscutivelmente, e revolucionou o Clube Atlético Paranaense, que a gente não possa colocar algumas críticas construtivas porque o mundo mudou. E o Atlético precisa acompanhar a evolução do mundo, e não se estagnar, e normalizar, e se apequenar com esse pensamento de não, já chegamos no teto. Não, presidente Petralha. O maior respeito que eu tenho ao senhor, à sua história, à sua idade. O senhor chegou no teto. Chegou um momento na história do clube, nos anos 1990, na década, que o Atlético precisava de alguém, porque o Atlético não conseguia respirar sozinho. O Atlético não conseguia caminhar com as próprias pernas. Essa era a verdade. E o senhor entregou o seu fôlego, o senhor entregou o seu trabalho, a sua inteligência, para conseguir repaginar e transformar o Atlético no que o Atlético é hoje. Só que dói para o torcedor quando nós vemos que o senhor colocou um texto no Facebook recentemente que o Atlético chegou no teto. Não, presidente. O senhor chegou no teto. Eu super entendo que o Atlético tem sim os seus problemas, as suas dívidas, os seus orçamentos, mais cortados aqui, assim assado. Só que o nível de investimento que vocês conseguiram captar com vendas de jogadores, com atletas revelados na base, com títulos conquistados, com premiações feitas, será que vocês não conseguiram se organizar minimamente para que no ano do centenário vocês pudessem ter uma equipe minimamente coerente com o discurso de vocês do ano passado? Qual era o discurso de vocês do ano passado? O discurso até mesmo de alguns conselheiros, certo? O discurso do vice-presidente, que falou que o Atlético seria uma equipe competitiva, que aconteceria um investimento. Qual investimento? Qual investimento que vocês fizeram? Tudo que vocês fizeram vai na contramão dos quatro ventos que vocês pregam. O Atlético, infelizmente, o atleticano tem um pé atrás danado. Estamos às vésperas de um jogo contra o Belgrano, que está longe de ser uma potência no futebol sul-americano. Nem na Argentina é. E está todo mundo com o pé atrás. Porque não dá para ter confiança na equipe. O Varini chegou há pouco tempo de trabalho, está tentando se virar com as peças que vocês entregaram para eles. Vários jogadores que não podem fardar a camisa atleticana. E hoje jogam, e muitos que são titulares. Vocês são os principais responsáveis por um ano medonho do centenário. E eu não estou sendo oportunista para esperar uma eliminação, ou seja, da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, para depois começar a bater. Eu já estou falando antes. Eu não tenho confiança nessa equipe. E o planejamento que vocês traçaram foi um planejamento errado. Vocês erraram. E o que mais incomoda é o silêncio constrangedor de vocês. Do Márcio Lara, que fica acumulando um monte de função e ninguém sabe exatamente o que ele faz dentro do clube. Falta criatividade para contratar. Presidente Petralha, que vendeu a ideia para a imprensa e para a torcida que a SAF seria a sua última dança e depois entregaria. Cadê? E não é uma SAF qualquer, é uma SAF que possa ser condizente, é um bom trabalho que dê sequência ao que o senhor iniciou em 1990, por aí. Beleza. Agora,
O Atlético precisa respirar. Chega da forma que vocês conduzem o clube. E não é só da forma que, não, é porque ninguém fala. Não! Essa política interna de vocês, ela só afasta o torcedor, só afasta as grandes marcas. O Atlético hoje é um clube autossustentável, sim. Só que se não acompanhar a evolução do mundo, o Atlético vai parar no tempo como vem parando. Como vem parando. Essa política de vocês, que jogador só pode dar entrevista com quem tem direito de transmissão. Gente, tem torcedor que não sabe o que significa Liga Arena. O que é a Liga? Uma empresa de quê? Tem gente que não sabe. Porque vocês aí também não fazem questão que as pessoas saibam dos bastidores do clube, da história do clube. Clube de futebol foi feito para brigar por título, para ser campeão. É isso que move uma instituição sem fins lucrativos como é o futebol, os clubes de futebol. O Atlético precisa voltar a brigar por títulos, ser competitivo. Esse atual time / elenco não nos dá elementos para que a gente possa acreditar que dá para bater campeão de uma Sul-Americana. Mesmo que o Atlético tenha tradição, camisa, seja o maior campeão brasileiro da história da Copa Sul-Americana com 2 títulos. A gente tenta apoiar, tá lá, tá em cima. No final das contas, você sempre acredita. Mas vai chegar uma hora que o Atlético vai ter que cair na sua realidade, que é ficar só com o Campeonato Brasileiro para disputar, assim como o Internacional, por exemplo, que a diretoria prometeu, que isso, que aquilo, vamos trazer esse e blau. Só tem um torneio para jogar que é a luta contra rebaixamento. Até porque recentemente perdeu do Lanterna. É isso que o Atlético vai se transformar em meio à temporada? Cair da Sula, cair da Copa do Brasil, ou esperar isso acontecer, porque a tendência é que aconteça, infelizmente, e brigar para não cair no ano do centenário no Campeonato Brasileiro. É isso que o Atlético se transformou? Eu não sei se vocês levam em consideração a opinião das outras pessoas, acredito que não. Talvez vocês, não vou nem chamar vocês de arrogante e prepotente, que eu acho que não é o caminho, mas acho que vocês talvez não tenham a humildade de ouvir pessoas que gostam tanto do clube quanto vocês, certo? Porque vocês tomam algumas decisões como se vocês gostassem mais do poder do que do clube. A verdade é essa aí. Em meio à temporada, por que vocês não justificam as mudanças do scout, as mudanças nas categorias de base, as mudanças diversas que vocês fizeram na parte diretiva do clube? Por que o Mazuco foi embora? Por que o Alex Leitão foi embora? Por que o homem forte da comunicação que chegou para repaginar a parada aí também foi embora? Por quê? Vocês não explicam. Isso é uma forma de desrespeito ao torcedor. Desrespeito ao torcedor. E eu tô falando isso aqui de peito aberto, porque mais uma vez eu poderia pegar esse microfone aqui e elogiar vocês, olha só como são ótimos. Em troca de alguma coisa, eu não quero nada do Atlético. Absolutamente nada. 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 Eu só quero que vocês possam fazer um trabalho coeso, um trabalho correto, um trabalho produtivo e que vocês possam colocar o peito aberto para que vocês respondam a alguns questionamentos que a torcida tem. Porque em pleno ano do centenário, entrando no segundo semestre, o torcedor atleticano não consegue se abraçar na ideia que dá para brigar até o fim por um título de importância no ano do centenário. Não que o estadual não vale, é claro que vale. Mas o Atlético ele já chegou num outro patamar que o campeonato estadual agora não serve de parâmetro para nada. Título estadual é obrigação, até pelo nível de investimento, de jogador, tudo isso. Tudo isso. Seria uma vergonha, né? Só faltava isso, o Atlético perder para o time de Série D de Campeonato Brasileiro o título estadual, né? Para deixar bem claro. Então, gente, eu queria muito deixar bem claro o meu posicionamento aqui. Jogador nenhum ameaçou diretor para falar, me dá um contrato de 4 anos ou você vai ver. Não, os caras que contrataram. Esse elenco que foi montado pela atual diretoria. Vocês são responsáveis por um planejamento errado. Vocês chegaram ao 4º treinador no ano do centenário. Em 6 meses vocês mudaram de comando 4 vezes. Vocês tiveram a possibilidade de uma mudança na temporada passada. Vocês mantiveram o Wesley Carvalho até o fim, mesmo com um trabalho horrível entregue. Alexandre Matos, que já estava óbvio que estava querendo sair, e vocês lá. Aí depois o presidente fala que acreditou demais no homem, que se decepcionou. Meu Deus do céu, gente. O que vocês estão fazendo com o clube? Para finalizar, chegou um momento da história do Atlético, o Atlético precisava sim de alguém para pegar na mão, de alguém para ajudar a caminhar com as pernas, alguém para enxergar com outros olhos, alguém para entregar um pouco do oxigênio que o clube lhe faltava. Hoje o Atlético tem as próprias pernas, os próprios braços, os próprios olhos, porque é um clube autossustentável. Só que precisa voltar a respirar de uma outra forma.
não da forma que vocês hoje conduzem o Atlético. Eu até acredito que ninguém é mais atleticano que o outro. Eu não acredito que eu sou mais atleticano que o Presidente Petralha, ou que eu sou mais atleticano que você aí que está assistindo ao conteúdo. Eu só acredito realmente que talvez esse trabalho já tenha chegado na sua saturação máxima. E que talvez, com dor no coração, eu diga, hoje o poder seja mais importante que o próprio Clube Atlético Paranaense. Então, se não for para virar SAF, que o Atlético volte a respirar de forma autossustentável sem um dono, ou alguém que se considere um dono, que possa sair pela porta das frentes, pela porta da frente, que possa sair pela porta da frente e não pela porta dos fundos, e depois de uma trajetória, uma história brilhante, infelizmente terminar da pior forma possível. Essa forma ditatorial de conduzir o Atlético não está fazendo mais bem para ninguém, nem para marcas, nem para a torcida e muito menos no desempenho do time dentro de campo. Já chegou, ou melhor, passou da hora do Atlético respirar o próprio ar. É o que eu penso e eu espero realmente que, de alguma forma, a diretoria do Atlético ela possa fazer alguma coisa para que esse ano do centenário ele não seja mais decepcionante que vem sendo. E dá para ser. Sendo eliminado das competições de mata a curto prazo, como foi no ano passado. E no ano do centenário, lutar até o fim para permanecer na elite do futebol nacional. É isso que vocês aí querem?